Saudação de paz, guerreiros, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Mais um vídeo, mais uma observação dentro da área da crítica textual. Estarei tratando sobre João 5, versículo 4, texto também muito conhecido dentro da área da crítica textual, possuindo a sua variante ali textual. Antes, quero mais uma vez lembrar, se querer adquirir uma obra de crítica textual, tem a do meu colega, do Jefferson Nascimento, sobre crítica textual. Estarei deixando o número dele fixado aí embaixo. Uma obra muito boa, mesmo, quase 250 páginas. Trata muito, o camarada fala com propriedade, fala com precisão, é apto para falar e ensinar sobre o assunto. Traz como pais da igreja trabalharam com essas variantes textuais, com os manuscritos gregos, trabalhou, labutou com as variantes textuais posteriores, homens posteriores, ali como eles trabalharam dentro dessa área da crítica textual com as variantes ali dentro dos manuscritos, 40 páginas, perto ali de terminar esta obra. Ele trabalha muito, traz até fotos de manuscrito, um excelente exemplar, você consegue dessa maneira, você conversa com ele, ele vai te passar e você imprime e você vai ter uma boa obra. E pode adquirir outras obras também, como eu apresento aqui, já apresentei várias, vou estar apresentando umas duas aqui, e tem muito mais guerreiros aí desse momento, estudiosos gramáticos deste momento, que trabalham muito também com este assunto. Neste canal também possui várias observações sobre esse assunto, vários vídeos onde eu trago essas observações. Também tem algumas obras para destacar, que eu vou colocar aí, vou destacar aí embaixo, se você querer adquirir, abençoar, esteja à vontade. Não esqueça de compartilhar, Isso aqui é um assunto que é esquecido por muitos, outros nem conhecem, não faz a mínima ideia disso. Para muitos isso aqui é besteira, isso aqui é doideira, isso é coisa de teólogo, isso é coisa de quem estuda muito, porque ele apenas tem uma tradução. Ele entende que a Bíblia desceu do céu de Deus, passou para os profetas, os apóstolos, e chegou até nós, infelizmente. Estarei usando mais uma vez a versão bíblica que eu peguei emprestado com um colega meu, a Roniel Rodrigues. Que Deus continue abençoando a sua família. E a versão bíblica NAA, que está sendo bem falada. Nesse vídeo eu vou usar ela e também vou estar usando a NVI que eu tenho, a nova versão NVI. Guerreiros, como eu falei, é João 5, capítulo 4, que diz assim: esperando que a água se move, porque um anjo descia, de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. A NVI, agora eu vou estar lendo. Na NVI, ela se encontra o capítulo 5, versículo 4, aqui do lado de cá. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então você observa que nessas duas versões o texto possui, umas possuem entre colchetes, outras possuem entre parênteses, uma na nota de rodapé. E observa que quem tem essa versão, a NVI, que possui a nota de rodapé, aqui embaixo no aparato dela está escrito assim: a maioria dos manuscritos mais antigos
não trazem essa frase e todo o versículo 4. Então, o tradutor que fez essa tradução e escolheu essa versão, ele está ciente do que eu vou estar tratando aqui. Deixa eu ver se vai estar dando para eu apresentar a vocês isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aí. A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. Pronto, guerreiros. Então vamos agora, né, para a nossa observação. Aqui, guerreiros, é o versículo 4, né? Eu trabalho dessa maneira, como eu já falei, eu gosto de trabalhar assim. Esse é o texto grego e ele possui o versículo 4, né? Olha aqui, ó. Angelos gar carta cairan cartebain enter calum betracai etarassem, né? Não vou estar lendo todo. Então aqui é quando o anjo vinha e a água agitava e alguém... Todo esse texto que é conhecido. E observa que a família 35, o Códex, né, A ali, que é o Códex Alexandrino, e o Textus Receptus, ele possui esse texto. Mais uma vez, se querer saber mais sobre esse assunto, tem vídeo aí no canal, adquira a obra, ou resolve, né, fazer um vídeo, um estudo, um curso de crítica textual, compra obras, vários gramáticos estudiosos no nosso presente século, tem obras disponíveis que tratam sobre esse assunto. Então observa que a família 35, o código que saiu, Textus Receptus, que é uma edição recebida, ela possui esse texto. Sendo assim, eu já sei que as versões que contêm esse texto, que é o versículo 4, eles estão baseados nessa edição, o Textus Receptus, e textos ali, né, manuscritos posteriores. Por quê? Porque observa que não possui, olha aqui o versículo 4, não possui o Códex X, o Códex A, o Aleph, né, que é o sinaítico, ele não possui. O Vaticano também não possui. O 029 não possui, que é o Bojanianos, e o Australianos, que é o 32, aqui ó, não possui. O Códex C, que é o 04, não possui. E também o D, que é o 05. Nem o Efraimi e nem o de Beza não possui esse texto. Aqui, todos já são mais antigos, exceto o Códex A, né? Agora, pasmo que também o papiro 66, que é 200 ali após Cristo, já bem no começo ainda da era, ele não possui. E também o próprio papiro 75, já do século 3, uns botam um pouco antes, também não possui. Observa que, como explicar? Porque as versões, umas traz, umas não traz, umas pula, geralmente você vai ver, tem versão que pula do 3 para o 5, né? Dependendo aí, a NAA, a RA, a NVI, elas vai estar em conchete, ela vai ter, eu mostrei para vocês a NVI 2023, elas em roda, elas em nota de rodapé, falando que há manuscritos mais antigos não possuem o versículo 4. Então, no começo nem ele todo não possui, e está aqui a prova. Então observa que as que contém, como a ARC, que foi uma das primeiras, Almeida Revista Corrigida, observa que, qual é a razão? Vindo de manuscritos bizantinos posteriores a esses daqui, sendo assim o Textus Receptus adquiriu, né, o editor que estava fazendo a edição do determinado Textus Receptus, ele se baseia no manuscrito bizantino e coloca na sua edição, e a Almeida Revista Corrigida, entre outras, vem dessa edição que põe esse versículo aqui, o versículo 4. Os mais antigos não possuem. Também é estudado a famosa glosa, né, que é um acréscimo explicativo. É um acréscimo explicativo, onde colocava-se uma explicação ali marginal, né, na margem, ali ou do lado ou embaixo do determinado manuscrito. Aí colocava essa explicação ali no momento, né, da transmissão que estava fazendo. Aí incorporava
esse texto, incorporava esse texto. Quem entende como se trabalhava, né, os manuscritos ali, às vezes um acréscimo era colocado alguma coisa, você vê hoje que a própria versão bíblica coloca algo no rodapé, há edições que é chamado de aparato crítico, que coloca alguma explicação, mostrando também as variantes textuais. Então observa que os manuscritos mais antigos e até os papiros, olha aqui, ó, não aparece. Vou estar apresentando duas obras aqui. Essa daqui são 2 volumes, esses daqui são 2 volumes, né, do Philips Welles Comfort, e aqui ele trabalha, ele coloca dentro da sua obra os 139 papiros. Olha o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha aqui, ó. João 5, você vê o versículo 2, você vê o 3 que eu marquei e o 5. Você não tem o 4. E olha embaixo, quem entende do inglês, você vai ver que esse manuscrito não contém o versículo 4. E este é papiro 66. Olha aí, ó. Se vocês querem adquirir esta obra, este é o 66. Agora olha o 65, que é o segundo volume, que ele aborda o papiro 75 até o 139. Olha aqui, ó. Praticamente a mesma questão. Olha isso, o 3 e o 5. E você tá aí, ó, em inglês aí, ó. O manuscrito não contém o versículo 4 do capítulo 5. E qual é? Papiro 75. Então observa isso. Observa isso. Como eu disse, posteriormente os manuscritos ali passa a ter esse versículo. Uns acreditam que é por conta da crença da época, né? E acaba colocando esse acréscimo. Faz sentido? Afeta alguma coisa? Ter ou não ter? Não. O enfermo continua com sua enfermidade, precisou de Cristo para o curar e Cristo cumpre com o teu propósito na vida daquele homem que se encontrava ali com a enfermidade. Você vê que o versículo 7 fala que ele ia até lá. Ele descia até lá. Sem o versículo 4 tem a famosa pergunta, né? Ele descia para quê? Se não tiver o versículo 4. O 7 fala que eu indo até lá, eu descendo até lá. Só que se não tiver o versículo 4, aí a pergunta do versículo 7 fica, ele descia para onde? Então pense aí. Então apenas queria fazer essa abordagem e esta observação. Compartilhe, dá um like aí e vamos continuar trabalhando dentro dessa área da crítica textual. Tem muitos e muitos versículos, pessoas nem conhecem, né, das suas variações. E isso é importante, guerreiros, para nós não estar falando doideira. Manda para um pastor, para um presbítero, para um líder, alguém da congregação, algum irmão ali que muitas das vezes está com a mente fechada, outros que sempre tentou entender sobre as variações das traduções e das versões, apresenta para esse canal ou entre outros. Mas vamos compartilhar.